Eu resolvi fazer esse vídeo aqui para retomar uma discussão que eu comecei algumas semanas atrás naquele vídeo sobre fantasia brasileira. Aliás, eu fiquei muito feliz com a resposta e com todos os comentários naquele vídeo. É muito legal como tanta gente engajou na conversa, trouxe novas ideias e agregou aquela discussão. Inclusive, as sugestões sobre a nova raça fantástica da Cuca foram todas incríveis. O objetivo daquele vídeo era trazer a ideia do escreva sobre o que você conhece e reforçar também como não existe uma única forma de escrever fantasia no Brasil, com todos os caminhos possíveis que uma pessoa pode seguir, desde os caminhos mais óbvios até os mais inusitados. Porque essa história de escrever sobre o que você conhece não é de forma alguma limitadora. Pelo contrário, você pode escrever sobre o que você conhece em qualquer tipo de história, inclusive numa história de fantasia medieval tipicamente europeia. A ideia do vídeo era abrir a mente para novas possibilidades de histórias de fantasia, e por isso eu falei tanto sobre aspectos pouco conhecidos do folclore. Mas eu entendo e respeito que muitos autores prefiram um caminho mais tradicional de fantasia, e não tem problema nenhum nisso. Eu jamais viria aqui para dizer que você não pode escrever uma história dessas, até porque o meu livro é uma história de fantasia medieval bem típica, até comentei lá no outro vídeo. Se você abrir o link aí da descrição e ler a amostra grátis do livro, vai ver que ele começa com neve. Eu sou de Goiânia. Qual é a minha vivência com a neve? Nenhuma. Mas eu também gosto de escrever fantasia com elfos, eu gosto de cavaleiros de armadura e de dragões, e vou sempre escrever histórias assim. Mas isso não muda em nada o que eu disse. É muito mais fácil escrever sobre o que conhecemos. E é mesmo. Você que também mora no Centro-Oeste, se eu te pedir para escrever uma cena que se passa no mês de setembro, depois de 3 meses sem chuva, eu tenho certeza que você vai conseguir escrever essa cena com riqueza de detalhes. Você vai se lembrar da grama seca nas praças, no meio das avenidas, da sensação de queimação no nariz, do desconforto na hora de dormir, a toalha molhada em cima de uma cadeira. Agora, se eu te pedir para descrever essa mesmíssima cena, mas no calor do Egito, ou então no Arizona, ou em qualquer outro lugar do mundo, talvez você não tenha tantos detalhes na mão. Será que lá eles também têm o costume de deixar a toalha molhada no quarto? Eu não sei, você sabe? É um detalhe que dá muita vida para sua cena porque é um detalhe real que você conhece e vive. Mas isso é a sua cultura, é a cultura da sua terra. Será que é a cultura do outro também? É por isso que não aproveitar as próprias vivências é um desperdício de potencial. Quando escrevemos sobre o que vivemos, a escrita se torna mais verdadeira, mais real. E essas sensações, esses detalhes cotidianos podem ser levados para qualquer história. Eu penei bastante para escrever aquela cena na neve. Se fosse no calor do cerrado, teria sido bem mais fácil, não tenho dúvidas. E sendo aquela história um mundo de fantasia, eu poderia, nada impediria que eu fizesse essa troca. Mas eu não fiz, porque aquela era a história que eu queria contar. Só que isso não me impediu de tentar levar um pouco de brasilidade para o livro, mesmo que apenas nos detalhes. O novo livro, no caso, porque esse livro que está aí na minha descrição, o Decaído, foi publicado em 2021. E desde o ano passado eu tenho trabalhado numa reescrita, que vai ser lançado aí nos próximos meses com um novo nome, nova capa, novo tudo. E foi nessa reescrita que eu tentei trabalhar um pouco mais isso, porque a brasilidade ela não precisa estar escancarada. Tem uma cena no livro que eu tava lendo hoje mais cedo que representa bem isso, inclusive foi o que me motivou a fazer esse vídeo. A cena envolve 2 personagens, o Veric, que é esse rapaz aí, um elfo bem tradicional, e uma senhora que divide muitas cenas com ele. É uma mulher já bem mais velha e cheia de segredos. Na cena, eles estão conversando sobre o passado dela, e ela tá comendo alguma coisa. Eu poderia dizer que ela estava comendo uma torta, um pedaço de bolo qualquer, mas eu lembrei da minha avó, e de como na casa dela sempre tinha muito doce de figo, daqueles de compota. Então eu coloquei essa velha comendo um doce de figo. Doce esse que eu também já comi trocentas vezes, o que dá mais detalhes para a cena.
deixa a cena mais rica, mais verdadeira para mim e para quem mais se identificar com ela. É uma coisa boba, pequena, mas que faz diferença. É a mesma coisa com aquela tradicional cena em volta da fogueira. É muito comum em histórias de fantasias norte-americanas, também muito comum em cenários de RPG, quando todos os aventureiros estão sentados em volta de uma fogueira, conversando. Às vezes até queimando alguma coisa ali na ponta de uma estaca. Não é um hábito muito brasileiro, então com certeza você conseguiria, se quisesse, dar mais vida e riqueza de detalhes. Isso só fazendo algumas adaptações bem simples. Em vez de uma roda em volta da fogueira, por que não a adaptação de um churrasco bem brasileiro, com uma pessoa ali cuidando da grelha enquanto outras estão sentadas conversando, tem a criança dormindo, alguém mais afastado picando tomate. De novo, são detalhes que você conhece, que você já viveu e que vão te permitir ali uma riqueza muito maior de narrativa. Porque quando a gente fala sobre escrever o que conhece, muitas pessoas, de alguma forma, acabam interpretando isso como uma exigência para restringir a narrativa às experiências de vida do autor. O que, nem preciso dizer, é um absurdo. Se fosse assim, não haveria ficção. A ideia aqui é o que alguns autores chamam de mapeamento emocional. Quer dizer, aplicar experiências, sensações e emoções humanas conhecidas às situações ficcionais desconhecidas. Inclusive situações fantásticas. É quando os autores usam as suas próprias experiências como base para retratar personagens em situações que nunca vivenciaram pessoalmente. E aí eu vou trazer o George Martin aqui para essa conversa. Tem um vídeo dele respondendo exatamente essa questão. Ele diz que, quando era mais novo, essa história de escrever sobre o que conhece era assustadora para ele, que morava ali num conjunto habitacional e ele tinha uma vida bem simples, não tinha dinheiro para viajar e, portanto, não tinha muito repertório. Até que veio o estalo. Com o tempo, ele entendeu que esse conselho não se refere a ter vivenciado eventos literais, mas sim a incorporar a verdade emocional da própria vida nas histórias. Independentemente do cenário, se fantasioso ou realista, são os sentimentos e as experiências internas do autor que fazem os personagens parecerem reais. Seja uma história ambientada em Goiânia em 2012, na Espanha no século XV ou em um planeta distante, o núcleo da narrativa deve permanecer ancorado na realidade emocional pessoal do autor, para que os personagens e os mundos pareçam autênticos. O George até dá o exemplo de um amigo dele que foi lutar na Guerra do Vietnã e incorporou essa experiência, que por si só já é bastante poderosa, nas histórias de ficção científica no espaço que ele escrevia naquela época. Quer dizer, o poder do texto vem da sua experiência real de trauma e da natureza da humanidade que ele aprendeu ali naquele conflito. E aí tem uma frase maravilhosa: um personagem ganha vida não por causa do mundo em que vive, mas porque suas lutas internas refletem a compreensão genuína do autor sobre a condição humana. Alien, o oitavo passageiro, é também um ótimo exemplo disso. O roteirista Dan O'Bannon certamente nunca voou numa nave espacial rebocadora, mas ele certamente já esteve num caminhão. Se você observar os detalhes que compõem a nave lá no filme, vai encontrar ali várias referências comuns a caminhoneiros. Os tripulantes bebem café e fumam cigarros. Eles têm fotos da família pregados na cabine. Quer dizer, o roteirista fez uma adaptação de um ambiente que é familiar para muita gente e levou para as estrelas. Você imediatamente se conecta com aqueles personagens e rapidamente entende como é a vida deles, porque não é muito diferente da vida de um caminhoneiro na Terra. Não acho que o roteirista tenha sido um caminhoneiro, que ele de fato viveu essa experiência na pele, mas com certeza ele estudou, ele conversou com caminhoneiros, ele visitou, entrou em cabines de caminhão, ele aprendeu sobre o que ele ia escrever.
porque esse também é um ponto muito importante. Mais do que escrever sobre o que conhece, o autor também precisa conhecer sobre o que escreve. E aí que entra o estudo, a pesquisa baseada em fatos, que aprimora a construção do mundo e cria obstáculos mais realistas para a trama. É como eu disse antes, escrever sobre o que conhece não significa necessariamente escrever apenas sobre a própria biografia. Significa partir daquilo que você entende de verdade, sensações, relações, medos, rotinas, contradições humanas. Quer dizer, pegar tudo isso e transformar em algo maior. A gente pode até voltar para o professor Robert McKee, quando ele fala sobre autenticidade dramática. O público não precisa reconhecer a sua vida, mas ele precisa reconhecer a verdade da emoção, do comportamento e do conflito. E isso depende do quão bem o autor consegue traduzir todas essas emoções para o texto. É por isso que muitos autores recorrem à observação, à escuta e à pesquisa. E há quem diga que a escrita nasce justamente dessa mistura entre a própria imaginação e a realidade observada. Talvez você nunca tenha sido um detetive, um rei, um médico ou um caminhoneiro espacial, mas já viveu bastante para entender o que é o medo, o que é a pressão, o que é o cansaço, a ambição, a perda e o sentimento mais universal de todos, a vontade de sobreviver. O segredo está nesse ponto, na capacidade de extrair da sua vida e de tudo o que está ao seu redor a verdade humana que pode ser reaproveitada em qualquer história. Quanto mais concreto for o detalhe, mais universal se torna o sentimento. É quando o público passa a, mais do que entender a história, a acreditar nela. Bom, eu comecei esse vídeo aqui no improviso, como um tipo de sequência daquele outro, tanto que eu nem sei como eu vou chamar ele, vou decidir aqui ainda. Mas eu falei o que eu achei que tinha que falar. Espero que ninguém tenha entendido aquele outro vídeo como um tipo de imposição, porque, pelo amor de Deus, não é nada disso. Escreva sobre o que você quiser, do jeito que você quiser, mas saiba como impulsionar a sua história e como torná-la mais real, porque é isso que a gente quer ler. Um abraço e até o próximo vídeo.